tarde, boa noite para você que tá na live da confiança de número 2. Deixa eu colocar o celular no não perturbe, não é mesmo, meu povo? Porque a pessoa esquece disso. Aí vai ver uma ligação no meio do caminho, por quê? Murphy existe? Não sei, não é o assunto de hoje. Hoje eu senti de trazer pra gente um trechinho do livro Sublime Vazio do Osho. O que tem nele? Eu não tenho a menor ideia, porque a gente vai o quê? Abrir ao acaso. Antes disso, vamos respirar. Tomar uma aguinha para que a gente possa... melhorou, né? Com a luz, uma luz. Aquietar um pouco a mente, para que esse seja um espaço seguro de troca, pra gente lembrar de quem a gente é. Então, vou abrir aqui o livro ao acaso. Eu fazer o instrumento da tua paz. As coisas começam a se resolver se você consegue ficar sozinho, mesmo coisas como a loucura. Uma noite dessas eu estava conversando com alguns amigos. No Ocidente, se um homem fica louco, maluco, insano, neurótico, um longo tratamento é ministrado. Longo mesmo, por anos. E o resultado é quase nulo. O homem continua o mesmo. Eu ouvi uma vez isso acontecer. Um psiquiatra estava tratando uma mulher que tinha uma obsessão. Essa obsessão é chamada cleptomania, roubar as coisas. Ela era muito rica, não havia necessidade, apenas uma obsessão psicológica. Era impossível para ela não roubar. Onde encontrava uma oportunidade, ela roubava. Até as coisas inúteis, uma agulha, um botão. Ela foi tratada durante anos. Depois do tratamento de 5 anos de duração, milhares de dólares tinham ido para o ralo. Depois de 5 anos, o psiquiatra que estava tratando dela, um psicanalista freudiano, perguntou: agora você parece normal e agora não há necessidade de continuar o tratamento. Você pode parar com ele. O que você sente? E aí ela disse: eu me sinto perfeita, eu me sinto bem. Então tudo está bem. Antes de você começar o tratamento, eu sempre costumava me sentir culpada por roubar coisas. Agora eu roubo, mas eu nunca me sinto culpada. Tá tudo ótimo, tá tudo bem. Você realmente conseguiu, você me ajudou muito. Isso é tudo o que acontece. Você simplesmente se acostuma, entra em sintonia com a sua doença. Só isso. No Oriente, particularmente no Japão, por causa do Zen, um tratamento totalmente diferente já existe há pelo menos 1000 anos. Os mosteiros Zen não são hospitais de maneira alguma, não são feitos para pessoas doentes. Mas numa aldeia, se existe um mosteiro Zen, esse é o único lugar. Se alguém ficar louco ou neurótico, para onde essa pessoa pode ir? No Oriente, eles sempre levam as pessoas neuróticas para o mestre. Por quê? Se ele pode tratar as pessoas normais, por que não as neuróticas? A diferença é apenas o grau. Boa tarde, Maria Luísa. Então eles levam as pessoas neuróticas ao mosteiro Zen para o mestre e vão dizer o que fazer. Você toma conta dela. E o mestre assume a responsabilidade. E o tratamento é inacreditável. O tratamento não é um tratamento de forma alguma. O homem tem que ficar numa solitária na parte de trás do mosteiro, num canto. O neurótico tem que viver lá. A ele será dada comida, todas as instalações, isso é tudo. E ele tem que viver consigo mesmo. Dentro de 3 semanas, apenas 3 semanas sem tratamento, a neurose desaparece. Hoje eu abri ao acaso este livro Sublime Vazio do Osho. E aí ele está falando da diferença
do tratamento de transtornos psiquiátricos no Ocidente e no Oriente, que aqui a gente leva anos com uma pessoa, tratando e não tem resultado. E lá, leva eles pro mosteiro, porque numa aldeia não tem pra onde colocar, coloca o ser humano lá sozinho com ele mesmo durante 3 semanas. E a neurose desaparece. Tem uma frase de alguém famoso, que eu não lembro quem é, que fala que todos os problemas do mundo desapareceriam se o ser humano fosse capaz de ficar sozinho. E na pandemia a gente viu isso, né? Aumentou expressivamente a quantidade de gente com depressão, com transtornos psiquiátricos, porque não podia sair, não tinha como se distrair. E aí, teve que ficar sozinho. Não estava acostumado a ficar sozinho. E aí a gente vai assistir Netflix, a gente vai fazer qualquer coisa para não olhar para dentro. Eu tive um privilégio de estar num momento na pandemia, quando estourou, né? Quando fechou tudo, de estar num momento sozinha em casa. Eu moro com minha irmã, mas ela não tava, ela tava na casa dos meus pais, e aí pouco lá ela ficou, porque fechou tudo, inclusive o ônibus não tinha pra ela vir. E eu tive o privilégio de poder me dedicar a mim. Então, foi uma época muito gostosa pra mim, porque eu fazia meditação de manhã, com a Vânia Guiar, à noite, com o Vitor Santiago, e durante o dia eu fazia as meditações da Isabel Otto, com a intenção de trabalho para o coletivo, para o todo, trabalhando para o planeta, mexendo essa energia. E para mim, realmente, foi quando eu descobri, quando virou de fato a chave, que tudo muda quando eu mudo. E não tem nada fora. E se a gente faz um tratamento com foco no externo, nada muda. Enquanto quando a gente vai profunda e internamente, lá na raiz, tudo muda. Porque mesmo que o externo pareça a mesma coisa, você mudou o jeito que você olha para aquilo. E aquilo, tarde, Carlos Henrique, Luiz, Tedoval, e aquilo muda tudo. Né? Então, o que o Osho traz aqui, né? 3 semanas sem tratamento e a neurose desaparece. Porque a pessoa aprende a ficar com ela. E é muito desafiador no início, gente. Porque a nossa mente vai. E aí é por isso que eu tô no treino, né? Tô no treino do Curso Milagres. E essa live aqui é um treino. Esses 30 dias de live que me veio a guiança de fazer é um treino, o treino de confiança, o treino de que vai vir o que tiver que vir, vai tocar quem tiver que tocar. Vocês que estão na live, se quiserem entrar pra gente conversar, pode, é só fazer o convite aqui. Se quiser mandar pergunta no chat, não, nos comentários, né, gente? Não sou perdida. Fica à vontade também. Centro da gente aqui um segundinho. Respira e confia. Confia que tudo que você procura fora já tá aí dentro. Confia que em uma respiração tudo pode mudar. Em How I Met Your Mother tem uma, não sei se vocês já viram essa série, mas tem uma cena que é muito engraçada, que a mulher tá querendo fugir do casamento, né? Tipo, ela tá vestida de noiva, sai correndo, aí ela bate na outra. Aí, uma pessoa que ela nunca viu na vida, e ela fala, nossa, tipo, tô querendo desistir desse casamento, tô querendo fugir dele. Aí a moça fica quieta e ela fala, eu tô falando que eu vou desistir do casamento, você não vai me falar nada? A moça fala, então, eu te conheço há 30 segundos. E eu não posso te dar um conselho, eu não posso dizer que se é pra você casar ou não. Mas o que eu posso te dizer é que, pra mim,
3 respirações profundas sempre me ajudam a resolver. E é uma coisa simples, né, gente? Simples, simples, simples. Mas por que 3 respirações profundas te ajudam a resolver qualquer questão que se apresente? Porque ela te conecta com você. A hora que você faz 3 respirações profundas, focando na respiração, prestando atenção no que você está fazendo, você se conecta com você. E aí você consegue usar esse corpo, que é um mecanismo de comunicação, para realmente se comunicar com o divino, que habita em você, que está aí em você. E aí você magicamente sabe o que fazer. Sabe o que falar, sabe como lidar, né? E eu tô sentindo continuar falando aqui, gente. Estou falando e vocês tragam o que vocês quiserem trazer aí. Ontem a gente falou um pouco da complexidade e da simplicidade da vida, e hoje eu sinto da gente dar uma aprofundada. O nosso ego, gente, ele adora coisas complexas, porque quanto mais desafiador, melhor. E é interessante que a gente aprenda a usar isso a nosso favor. Entrega para o Espírito Santo que ele faz o negócio ser usado a favor dele, sabe? Porque senão a gente entra numa disputa infinita, que nunca nada tá bom. Aí você atinge um sonho e aí você quer o próximo. E você não descansa, você não descansa, você não descansa, você não descansa, não descansa, não descansa e fica exausto. Antes de entrar nessa live aqui, eu tava exausta. Exausta. Mesmo. Porque eu comecei a dar suporte e a dar realidade para uma pessoa próxima a mim que tá assim. Que tá desgastada. Que tá sempre preocupada com o próximo passo e não consegue comemorar o passo em que está. E aí, eu tava sem energia pra fazer a live. Eu falei, gente, segundo dia de live, o ser humano já tá sem energia pra fazer a live. Mas eu vim, porque eu treino da minha mente, que é a sua mente, porque somos uns, em última análise. E eu agradeço a vocês que escolhem estar por aqui, passar por aqui, para que a gente juntos consiga construir na gente, não construir, descobrir na gente essa sensação de alívio, de acolhimento, que a gente consiga olhar para dentro e entender quem a gente é. E eu falei descobrir, e aí eu já me corrigi, porque não é sobre descobrir, né? É sobre lembrar, é sobre a gente tirar tudo aquilo que a gente não é, mas que a gente acredita que é. E no final das contas, sobra a simplicidade. Da Vinci já dizia que a simplicidade é o último grau de sofisticação. E o Espírito Santo é muito simples. É isso. É a gente confiar. Confiar. E dar aquele passo confiando que o chão vai estar lá, mesmo quando a gente não vê o chão. E vem, gente, sempre vem. Se você pede guiança, o momento certo sempre aparece. Só que a gente quer ser independente, a gente quer fazer tudo sozinho. E falar isso pra mim aqui, o meu ego, ele grita. Porque, sagitariano, o sonho da vida do ser humano sempre foi ser independente. E aí quando eu dou de cara com o curso Milagres, eu descubro que eu não sou independente, que na verdade o ideal é que eu seja completamente dependente do Espírito, de Deus, da fonte, de como você quiser chamar essa força que habita em mim e em você. Mas eu entender que eu sou completamente dependente dessa fonte é, ao mesmo tempo, muito irritante pro ego e muito libertador. É irritante porque parece que tira o meu poder, quando, em última análise, tá fazendo com que eu recupere o meu poder. Mas
é libertador porque agora eu posso descansar. Eu posso descansar em Deus. Eu posso abrir uma live e não ter a menor ideia do que eu vou falar. Gente, hoje, vocês chegaram depois, né? Eu li um trechinho aqui do Sublime Vazio do Osho, que é um livro, inclusive, que eu nem li. Acho que eu li o início dele, eu li as 10 primeiras páginas dele, tava marcado aqui. E aí eu abri lá no meio, e vou até resumir para vocês a história, né? Que ele fala que aqui no Ocidente a gente pega um transtorno psiquiátrico, trata 10 anos, a pessoa fica lá toda semana, psicólogo, psiquiatra, não sei o quê, e não melhora. E ele diz que no Oriente, nas aldeias pequenas, o único lugar que você tem pra levar uma pessoa com transtorno psiquiátrico é no mosteiro. E aí o que eles fazem lá no mosteiro? Coloca o ser humano lá no quartinho, isolado, vai dar comida pra ele, tem a estrutura dele, mas ele não vai conversar com ninguém, ele fica lá 3 semanas. 3 semanas depois ele sai curado. Por que ele sai curado? Porque não tem que se preocupar com nada. Nada. Aliás, eu inclusive contei um pouco da minha história com a pandemia. E o que foi interessante pra mim no início da pandemia, né, no lockdown primeiro lá, né, 17 de março de 2020, fatídico. Que eu parei de me cobrar. Porque eu achava que eu tinha que fazer, ia acontecer, ser financeiramente independente. E aí, quando começou a pandemia, eu falei, bom, tipo, agora, the ship has sailed, né, tipo, o barco passou, agora eu tenho que fazer o que eu posso fazer aqui. Então eu estudava, eu meditava, conversar com vocês, mas eu comecei a cuidar de mim. E isso me deu estrutura para o que vinha pela frente, para depois lidar com a internação do meu pai, que foi um processo muito intenso, para lidar com o desencarne de um tio meu, que também foi uma coisa bem inesperada, mas me deu centramento porque eu tava em mim. E aí, quando você tá em você, você lembra que você é abundante, porque você é o Filho de Deus. Então você não precisa fazer nada. Mas o ego diz que você precisa fazer muita coisa, porque é muito complexo. Não, gente, você só precisa fazer. E nem precisa, mas assim, te aconselho a fazer aquilo que te dá mais energia. Porque você fazendo aquilo que te dá mais energia, sem esperar resultados, o resultado vem de algum lugar. As respostas vêm. Uma coisa louca, gente. Louca, assim, tipo. E de formas inesperadas. Semana passada ou na outra, eu não lembro. Tava meio blá, assim, andando pela rua. E aí eu encontrei um cara que mora na rua, ele fica aqui por perto. Ele tá em situação de rua e ele fica aqui perto de casa. E aí ele tava super mal. E ele foi o meu instrumento pra eu ficar bem e lembrar da abundância. Porque eu fiquei ali uma meia hora conversando com ele. Ele, em 2 minutos, ele já tinha virado outra pessoa. Aí ele já me contou que ele via uns espíritos. Ensinei ele a lidar um pouquinho. Dei umas dicas pra ele de fechamento de campo. E é isso. A gente confiar que a gente vai saber o que fazer. Sem o nosso mental sobrecarregar. A gente vai usar o nosso mental para até fazer o como daquilo ali. Para preparar o ambiente. Mas a gente não precisa sobrecarregar e ficar pensando em 1001 possibilidades. Porque é um presente, sim, a gente lidar com infinitas possibilidades. Mas pode ser um fardo também. Porque se você tem infinitas possibilidades e você acredita que uma delas é certa, fica muito pesado para você decidir. Tem estudos até de marketing, gente. Eu lembro de quando fazia pós, olha eu resgatando meu eu de 10 anos atrás. Quase 10 anos atrás. Que acho que foi na pós que eu fiz isso. Eles fizeram uma coisa de molho de tomate, 36 sabores. Aí fazia degustação, ninguém comprava nada. Porque 36 sabores é muito sabor. É muita coisa pra pessoa escolher, ela não consegue entender qual que ela vai. E aí eles fizeram outro teste com apenas 3 sabores. 3 sabores vendeu para caramba. Porque um sabor não dá muita... não tem opção. Então se a pessoa não quiser exatamente aquilo, ela não leva.
2 sabores ficou é um ou é o outro. É um duelo. Quando você tem 3, olha que coincidência, né? Quando você tem 3, você começa a ter opção. Mas se tiver muito mais que 3, começa a ficar desafiador. Começa a você querer traçar muitos caminhos e muitas possibilidades. Sendo que, independente da sua escolha, e aí o Curso em Milagres é libertador nisso, o resultado é o mesmo. Porque a gente já voltou para o Criador. A gente já tá lá. Esse Sempre Espaço aqui é uma ilusão. No Curso em Milagres ele fala, né, que a gente dorme e a gente sonha. E o que faz a gente acreditar que quando a gente tá aqui a gente não tá sonhando também? Mas a gente leva esse sonho muito a sério. Experimenta um dia, só um dia, não precisa ser sempre, não. Levar as coisas com essa leveza de que é um sonho, de que independente do que você escolher, tá tudo certo. Aqui tudo parece ter um preço a se pagar. Mas se você paga esse preço com leveza, sem colocar o seu julgamento sobre ele, por mais desafiador que ele seja, ele é leve. Se você coloca todo esse peso, o fardo fica pesado. Então chama Jesus, com ele o jugo é leve, lembra? Chama Jesus que ele te guia. Eu falo, Jay, aqui, me ajuda aqui, não sei o que fazer. Pergunto tudo pra ele agora, porque eu tô me treinando a ser dependente da fonte, que eu acesso através da figura de Jay, de Jesus. Mas você pode acessar através do que você quiser, porque ela está em você. Ela nunca vai embora. É inclusive uma lição de um Curso em Milagres que eu tô revisando hoje, que Deus está em mim o tempo todo. Deus está comigo o tempo todo. Não, é impossível eu estar separada de Deus. E aí, por mais que o meu ego julgue alguma coisa que eu tô fazendo como feia, como ruim, como má, se eu tô conectada, não é nada disso. Nós somos como crianças, gente. E a gente não briga com a criança porque ela caiu e ela ainda não aprendeu a andar. O convite para você hoje é que você seja mais gentil com você. Que você tenha mais paciência com você. Que você se acolha. Que você saiba, principalmente, que qualquer que pareça ser sua escolha, qualquer que seja a sua escolha, Deus continua te amando, porque é impossível para Ele não te amar. Se um pai aqui terreno continua amando o filho que fez um monte de M, você imagina Deus, gente. O pai pode ficar até bravo contigo, mas não deixa de te amar. Entende? E Deus nem bravo fica. Deus fica assim, tá rindo. Deus, tá tão preocupado com tão pouco, meu filho. Porque eu tô aqui pra você. Eu tô aqui pra você, ele tá aqui pra você. A fonte tá em você, acessível o tempo todo. Use. Agradeço a companhia de cada um de vocês. E amanhã a gente volta. Terceiro dia de live da confiança, que vai ser um novo dia. Beijo, obrigada.